Queridos irmãos, no dia a dia com Deus de hoje, vamos falar de um assunto, de um tema que acredito eu seja uma das maiores necessidades da igreja moderna, dos cristãos modernos. O temor a Deus. O temor do Senhor. Mas antes disso, vamos explicar o que é temer a Deus. Alguns pensam que o conceito de temer a Deus está relacionado a medo de Deus, pavor de Deus, terror de Deus. Sim, isso está inserido nesta palavra. Os inimigos de Deus de Israel tinham medo de Deus. O juízo, a ira divina causa espanto, medo na gente. Mas o que mais está inserido nesse termo, temor a Deus, é reverência, é respeito a Deus. E eu acredito que aquilo que mais entristece a Deus é uma igreja, é um cristão, um músico, um artista gospel, um pregador, irreverentes, que não respeitam a Deus. Isso é temer. E esse temor deve levar em conta o quê? Porque Deus requer ser respeitado, requer ser reverenciado. É isso que nós temos que ter consciência. Primeiro, porque quem Deus é. Quem Deus é. Por isso há uma carência dos atributos, do estudo dos atributos de Deus. As pessoas não sabem quem Deus é. Quando olhamos para a sua majestade, fala da sua glória, beleza, do seu fulgor. Quando falamos da sua infinitude, Deus é infinito, não tem começo nem fim. Da sua eternidade, nunca houve um tempo que Deus não existiu. Quando falamos da sua justiça, da sua retidão, da sua excelência moral, então nós chegamos na sua santidade, impecabilidade, pureza, perfeição moral, distinção. Lembre-se daqueles serafins que estão lá diante do trono com 6 asas, 2 voam, 2 cobrem o pé e 2 cobrem o rosto. Por quê? Em sinal de reverência à sua majestade, grandeza, magnificência, magnitude, glória, perfeição e santidade. Por isso, ele exige ser reverenciado. Primeiro porque por causa de quem ele é. O Salmo 50, ele vai exortar Israel que está agindo com ele de qualquer maneira. Olha como Deus responde os israelitas. Pensara que eu era como tu? Vocês estão pensando que eu sou igual a vocês? Que eu sou da mesma categoria que vocês? Pensar dessa forma faz vocês tratarem a Deus assim, com irreverência. Mas quando eu conheço Deus da forma que Ele verdadeiramente é, eu o reverencio. Ok? Então, o primeiro ponto é por causa de quem Ele é. E o que nós vimos hoje, a maneira que os crentes se portam, eles mostram irreverência, falta de temor, de respeito a Deus. Eu poderia enumerar várias coisas com o ambiente de culto. Primeiro, a quantidade de vezes. Primeiro, a falta de ter vínculo com a igreja local, não ter nenhum compromisso com a igreja. É falta de temor, é desrespeito, é irreverência. Ou aqueles no ambiente de culto que chegam atrasados, falta de temor. Que vão vestidos de qualquer forma para o culto, falta de temor. Que ficam mexendo no celular enquanto o culto ocorre, falta de temor. Que não cantam, não prestam atenção, não reverenciam a palavra pregada, que se portam de maneira debochada, de maneira despojada num ambiente de culto,
um lugar santo, sagrado, onde a presença de Deus está, deveria ser frequentado com o maior respeito, cuidado, reverência. Mas não é. Muitas vezes parece uma casa de show com luzes, paredes pretas, gente pulando, mascando chiclete. Uma coisa horrorosa. Lê Eclesiastes 5. Que falta de temor. Segundo, pela postura na sociedade. Veja as mídias sociais, esse povo que se diz crente. Veja as fotos que publicam, as falas. Veja as roupas sensuais, mulheres seminuas, os escândalos envolvidos, os barracos, os debates, as formas, esse estereótipo, esse modelo cristão que é apresentado na mídia social. Não reverencia a Deus. É um povo sem falta de temor, de respeito, de pudor no seu cuidado de aparecer, agir e falar. Que mais que mostra falta de temor? A maneira que se refere a Deus. A maneira que usa, manuseia a Bíblia, que ora, que conversa, como se dirige, ou como se dirige a Deus, ou como se refere a Deus, ou como envolve Deus na sua rotina diária. É uma coisa secundária, sem importância. O nome de Deus é dito assim, as coisas de Deus são dessa forma. Não há cuidado em pronunciar, não há cuidado em associar, não há cuidado com o Santo Livro na hora de ler, não há cuidado na oração, não há cuidado do convívio com Deus e de carregar em mim, nós, este nome. Isso demonstra falta de temor. Esse zelo reverente, esse respeito por Deus, respeitar as coisas sagradas, respeitar as autoridades, pai e mãe, respeitar os pastores, os irmãos em Cristo, respeitar a ordem de culto, respeitar os mandamentos, a conduta na sociedade, temê-lo. O ladrão da cruz, os dois estão pregados e um blasfema Jesus. Fala, se não é Cristo, solte nós daqui. O outro repreende o ladrão e dizendo, você não teme a Deus estando na mesma condenação? Que falta de temor é essa? Como é que você se dirige a Ele assim? Temor. Precisamos temer a Deus. Felizmente, somos uma geração irreverente, somos uma geração carnal, sensual, que brinca com o sagrado, que não sabe o nome que carrega em si, que é carente de testemunho, que trata Deus de forma secundária. Meu Deus, temos que ser como Moisés, que quando subiu no Monte Sinai, não ousou olhar para a sarça, e Deus pediu para ele tirar as sandálias, que a terra era santa. Quando José, com 17 anos, na flor dos hormônios, sozinho com a mulher de Potifar, foi seduzido e ela o agarrou, ele correu e diz, eu temo a Deus. Ele mostrou temor a Deus. Esses santos. Pedro manda Jesus se afastar e diz, tem misericórdia de mim, afasta-se de mim, que eu sou um pecador. Reverência, respeito. É isso que nós precisamos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deus abençoe.